e fazer uma pergunta aqui para o Jamil. Jamil que acompanhou o G7 e a participação do presidente Lula. Como é que está sendo a repercussão, Jamil, daquele vídeo que você trouxe com exclusividade lá no ICL Notícias, do encontro do Trump com Lula, e também a fala dele, dando a entender, não se meta nas nossas eleições. Boa tarde, Jamil, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter topado a entrevista, meu cara. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, claro, é uma cena só de alguns segundos, né? A gente precisa entender o G7 de uma forma mais ampla. E olha, eu posso te dizer, estava tudo indo, entre aspas, bem, até que Donald Trump, na coletiva de imprensa em Evian, fala aquilo que ele falou, questionando basicamente a eleição brasileira, e aí o presidente Lula decidiu que iria responder imediatamente. Então, no privado, não foi, claro, uma relação calorosa, não é isso. Não houve uma reunião bilateral para discutir a questão tarifária, mas houve uma espécie de uma guerra fria, né? Aquela coisa congelada, cada um se cumprimentando. Eles se cumprimentaram 2 vezes em 2 dias separados. Aquela imagem que eu trouxe é do segundo dia, que basicamente o Trump vê ele, aponta para ele e vai justamente cumprimentá-lo, né? E ainda fala good job. Depois eu até posso explicar esse good job tinha uma relação com a reunião que eles estavam, e curiosamente houve uma coincidência de posições entre Donald Trump e o presidente Lula, não uma reunião bilateral, era uma reunião com todo mundo. Então estava indo tudo bem, ou controlavelmente bem, até que veio a coletiva e Trump então resolve falar da eleição brasileira. E aí o presidente Lula não teve nenhuma dúvida. Respondeu na lata, instantes depois, na coletiva de imprensa que nós estávamos, e aí já em Genebra. Então, essa é a história do G7. Claro, a pergunta é, e agora? Né? Agora, claro, é a negociação que tem um prazo, até dia 15 de julho, para se chegar a um acordo. Tem muita gente, Pedro, que tem muitas dúvidas se essa negociação vai dar algum resultado. Eu mesmo tenho sérias dúvidas se vai haver algum tipo de resultado concreto. Mas o que o governo brasileiro não pode fazer é abrir mão da negociação, né? Imagina você ser o setor afetado pela tarifa. Aí o governo diz, não, olha, está perdido já, ou, na verdade, eles querem outra coisa. Não, o governo tem a obrigação de fazer essa negociação. Vamos ver o que dá para frente. Teve um levantamento da Quest, Jamil, no ano passado, que a foto do Lula com o Trump ultrapassou 678 mil menções e ultrapassou aí o recorde do próprio engajamento do presidente nas redes. Aquela coisa que muitos petistas, inclusive, falavam do Lula ter dobrado o Trump, e o próprio New York Times também fez uma reportagem de que, de fato, o Lula fez o Trump recuar em diversas questões. Azedou as relações? Como é que você está enxergando hoje? Agora é um outro momento de Lula e Trump, coincidentemente com o período eleitoral? Olha, a gente tem que levar em consideração um fator só nessa história: o interesse norte-americano. Não existe amizade para os americanos. Não existe... existe interesse, né? Só, ponto. E ponto. Olha o que ele fez nesses últimos 2 dias com 2 enormes aliados dos Estados Unidos: Itália e Reino Unido. Então, na Itália, que é governado pela extrema-direita, tá? Um dos vice-ministros ali é Matteo Salvini. Tá? Um homem de direita, de extrema-direita. De extrema-direita. Deixa muito bolsonarista parecendo moderado, entendeu? De tão extrema-direita que é. E o que fez Donald Trump? Absolutamente atropelou a Meloni desde sexta-feira, criticando com uma violência impressionante. Por quê? Porque ela não atendeu os interesses americanos. Aonde? No Irã. Né? Ela não deixou o governo norte-americano usar as bases americanas, que na verdade não são americanas, é uma cooperação, basicamente, entre Estados Unidos e Itália com essas bases. Ela não deixou que essas bases fossem utilizadas pelos aviões americanos para atacar o Irã. Então, ele absolutamente rompeu
e fez críticas duríssimas contra ela. Isso de um lado. Do outro lado, o Keir Starmer. Tudo bem, ele não é de direita, mas ele é o primeiro-ministro de um país ultra aliado, membro da OTAN, né? E que estava ali costurando uma relação muito positiva. O Trump, basicamente, demitiu o Keir Starmer hoje, né? Foi nas redes sociais e disse ele vai renunciar amanhã, etc. Ou seja, é muito sério o que Donald Trump faz com todos os líderes. Ele pode, no dia seguinte, ser o teu inimigo, desde que no momento que você não atender os interesses dele. Então, não tenhamos nenhum tipo de ilusão. O governo de Donald Trump só pensa em uma coisa, no seu próprio interesse. Sabe aquela frase dele, Pedro? America first? É first mesmo. Sabe o que quer dizer? America first. Só isso. Entendeu? Então, eu venho acima de tudo e de todos. No dia que você for contra os meus interesses, meu caro, se prepare, porque você será atropelado. É a mesma questão com o presidente Lula. Enquanto não tiver nada desafiado em relação aos interesses americanos, ok. No momento que houver, ou no momento que chegar numa eleição, a gente precisa pensar seriamente. Insisto, não existe química, existe interesse. É isso que pauta a política externa de Donald Trump. O Trump também falou uma coisa, Jamil, e aí eu ia até te perguntar se a confusão vai um pouco além do que as pessoas sacaram, né? Ele falou que o Brasil é um país complicado, que o Bolsonaro Júnior foi sancionado pelo STF e estaria preso. O pessoal falou assim, ele confundiu o Eduardo com o Flávio e tal. Mas quando ele fala do Bolsonaro Júnior preso, ficou uma pulga atrás da minha orelha, que assim, ele confundiu os filhos e eu acho que ele confundiu o pai, que realmente está em prisão domiciliar, condenado a 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Ao mesmo tempo que não há amizade entre Trump e Lula, o Trump faz questão de mostrar que ele só tem uma relação interesseira com os Bolsonaros, né? Perfeito. Ele não sabe nem quem são eles. Não, perfeito, é isso mesmo, são fantoches. Do mesmo jeito, exatamente essa questão fundamental. Esse princípio do interesse vale com um presidente como o Lula e vale também com o outro lado. Então, vamos lá. Ele não tem preferência nenhuma pelos bolsonaros. Ele não gosta dos bolsonaros. Ele apenas vê nos bolsonaros um grupo que vai entregar tudo para ele. É só isso. É só isso. Então, é um grupo que, na visão dele, vai ser muito positivo para os interesses americanos. Eu concordo. É isso mesmo. Calma aí. Você tem de um lado alguém que quer autonomia. Você tem do outro lado alguém que falou: olha, eu bato continência para a tua bandeira, não para a minha bandeira. Eu bato continência para a tua bandeira. Quem que você coloca as tuas fichas, meu cara? Né? Pensando em termos de poder, de geopolítica, é óbvio que ele vai apostar ali no bolsonarismo. Mas você tem toda a razão. Ele parece não saber qual a diferença de um para o outro. E é isso mesmo. Lembra da Venezuela, a Corina Machado, que parecia ser a pessoa na hora do golpe, na hora do sequestro, na hora de fazer tudo. Ele abandona. Abandonou. Por quê? Porque ele precisava de alguém que mantivesse o país em ordem. Ele precisava de alguém que desse de alguma forma a manutenção eu diria, da estabilidade. Por quê? Uma Venezuela em guerra civil seria absolutamente desastroso para ele. Então, por que ele não vai lá e escolhe a Corina Machado? Porque ela é só um instrumento. Todos eles. O colombiano agora, o Paz na Bolívia, o Vala, são todos instrumentos. Tá voltando. Jamil, tá oscilando sua conexão. Você me ouve? Oi? Eu tô te ouvindo. Alô? Eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo você meio... no meu outro computador também tá estranho. Se você puder sair e voltar... acho que agora voltou. Voltou. Perfeito. Pode voltar, vai lá. Você estava falando da Maria Corina Machado, volta daquele ponto que aí... A Maria Corina Machado, ela pensava que ela seria a líder natural, caso Maduro caísse. E não, o que fez Donald Trump? Optou
pela estabilidade. Mas aí abriu mão daquela que parecia ser. É isso mesmo. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Entre a estabilidade e o meu controle sobre aquele país e aquela minha aliada, imagina, a aliada que espere. Né? Então, nós não deveríamos nos surpreender. O que marca esse governo é o interesse, não é nem mesmo a ideologia. É um interesse de superpotência e de controle a partir da Casa Branca. Essas relações de interesse envolvem também um medo dessas midterm, essas eleições de meio de mandato, o próprio futuro político dele, Jamil? Você acha que ele também age sob pressão dos democratas e dos adversários políticos dentro do Partido Republicano? Sem dúvida, ele está num momento crucial do mandato. Se ele perder a eleição de uma forma bastante, eu diria, forte, ele corre um risco muito grande de ver um governo num impasse, né? De não conseguir mais adotar e fazer a sua política que ele, pelo menos, estava desejando. Então, a pressa dele em acabar com a guerra no Irã também é por isso, porque ela teve um impacto muito negativo na sua popularidade. A popularidade dele está no nível mais baixo, não desse governo, do primeiro governo dele e desse. Então, ele precisava acabar com a guerra no Irã, ele precisava acelerar justamente algumas medidas para dar uma demonstração de que, sim, ele vive o quê? Estabilidade. Né? Então, ele volta para garantir, de alguma forma, que o seu partido não perca a eleição agora, no segundo semestre. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!